Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia outra vez no livro profético de Zacarias. Nós estamos nesses dias percorrendo a trilha dos profetas menores e chegamos ao profeta Zacarias, que é chamado de profeta messiânico, capítulo 6. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Zacarias, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 8. Todos acharam? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram de bronze. No primeiro monte os cavalos eram vermelhos, no segundo pretos, no terceiro brancos e no quarto baios. Todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto, meu Senhor? Respondeu-me o anjo: são os 4 ventos do céu que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, dos brancos após eles, o dos baios para a terra do sul. Saem assim os cavalos fortes, forcejando por andar avante, para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse: ide, percorrei a terra, e percorriam a terra. E me chamou e disse: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem repousar o meu espírito na terra do norte. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos ser visitados pelo Teu Espírito neste dia, nesta noite. Rogamos a Ti que o Senhor venha nos assistir nessa palavra, que o Senhor nos ajude a entregá-la, que o Senhor possa vir com toda a liberdade, falar aos nossos corações de um modo vivo, trazendo renovo, trazendo consolação, edificação e consolo aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus amados, como eu disse no início, nós estamos nesses dias, especialmente, percorrendo a trilha dos profetas menores. Chegamos ao profeta Zacarias, também chamado de profeta messiânico, porque ele traz uma mensagem muito voltada para o Messias que viria, mas ele também traz uma mensagem escatológica que aponta para dias vindouros. Zacarias recebe da parte de Deus 8 visões e algumas parábolas, e todas essas visões, de certa maneira, elas falam da mesma coisa: restauração para o povo escolhido e julgamento para os ímpios de toda a terra. Esta especificamente traz um sentido escatológico, porque aponta para aquilo que está por vir. E é importante que nós estejamos atentos àquilo que o Espírito de Deus tem ministrado aos nossos corações. E o Senhor, a vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor, ela se avizinha. E nós percebemos por todos os acontecimentos à nossa volta, por todos os sinais que estão aí, que essa vinda, ela é iminente. Talvez ela não seja tão rápida do ponto de vista humano, mas ela está sendo acelerada. O Senhor está preparando a sua vinda, e esse dia não tarda do ponto de vista do céu. E essa preparação, ela começa, sem dúvida, pela restauração do templo do Senhor, que somos nós. E eu queria convidá-los, eu queria chamá-los para que nós olhássemos
para este templo que somos nós. O que é que nós precisamos consertar, restaurar nesse templo vivo que somos nós? O que temos visto na terra como um todo, e a gente pode falar mais especificamente pela nossa própria nação, tem causado assombro. Não sei se vocês têm esse sentimento, vocês têm essa visão, mas tem coisas que nós ouvimos, tem notícias que chegam até nós, que causam perplexidade, que causam assombro, e muitas vezes o coração, ele chega a doer. Nunca se viu tanta impiedade, a medida da iniquidade tem transbordado, e o mais grave de tudo é que a tendência de tudo isso não é melhorar, é piorar. E eu não estou trazendo à igreja uma mensagem alarmista, não. Estou trazendo à igreja uma mensagem baseada numa constatação de uma realidade vigente. Aquilo que a gente está vendo, aquilo que está acontecendo à nossa volta, debaixo dos nossos olhos, e o povo de Deus, o povo escolhido, precisa se preparar para não envergonhar o glorioso nome do Senhor e para fazer o que precisa ser feito. Parece que nós estamos num torpor, parece que nós não estamos na terra e não estamos ouvindo e vendo aquilo que está acontecendo à nossa volta. Então é urgente, é preciso que nós saiamos da nossa área de conforto e preguemos com ousadia o Evangelho de Jesus. A mensagem do reino precisa ser pregada a quantos ainda não conhecem. E muitas vezes nós ficamos tão acomodados com a nossa vidinha que esquecemos que precisamos, o IT é para todos nós. Alguns vão sair como os missionários que são enviados para as missões transculturais, como a nossa irmã Íria, mas todos nós, indistintamente, fomos chamados para anunciar o Evangelho de Jesus. Jesus está às portas. E eu queria convidá-los a deixarem as suas Bíblias abertas para que nós olhássemos para a visão dada a Zacarias, é a última das visões, é a 8ª visão, e que nós aprendêssemos com esta visão trazida àquele profeta tantos séculos atrás. Em primeiro lugar, a visão mostra 2 montes de bronze e 4 carruagens saindo de entre esses montes. O texto do versículo 1 diz o seguinte, aí eu vou ler na linguagem da NVI que fica mais fácil. Olhei novamente e vi diante de mim 4 carruagens que vinham saindo do meio de 2 montanhas de bronze. O profeta viu aqui 4 carruagens saindo de 2 montanhas de bronze, entre 2 montanhas de bronze. A visão parece-nos uma continuação da primeira visão dada ao profeta, lá no capítulo 1, quando mostra cavalos, saindo de detrás de murteiras, que é uma planta comum na Judeia. E aqui, segundo alguns estudiosos, encontramos uma representação simbólica do Monte Sinai e do Monte das Oliveiras, e dentre os quais está o Vale de Josafá, onde as nações receberão o justo julgamento da parte de Deus. Então o Senhor deu ordem ao anjo para que aqueles carros falam de guerra, carros falam de combate, de batalha. Toda impiedade que nós estamos vendo, essa impiedade, ela será julgada. Aquele que tem cometido iniquidades, vai continuar cometendo iniquidades. Mas aquele santo de Deus, aquele escolhido de Deus, que tem se santificado, eu quero dizer a você, santifique-se mais. Consagre-se mais.
Busque mais ao Senhor com toda a força do seu coração. Tire os olhos daquilo que é material, tire os olhos daquilo que é temporal e coloque os seus olhos naquilo que é eterno. Jesus está às portas. Amém. E nós precisamos estar preparados para aquele dia e hora. Segundo elemento da visão são os 4 cavalos e suas cores representativas de sentenças. Versículos do 2 ao 5 dizem o seguinte: a primeira estavam atrelados cavalos vermelhos, a segunda cavalos pretos, a terceira cavalos brancos e a quarta cavalos malhados. Todos eram vigorosos. Perguntei ao anjo que falava comigo: que representam estes cavalos atrelados, meu Senhor? O anjo me respondeu: estes são os 4 espíritos do céu, que acabam de sair da presença do soberano de toda a terra. Aleluia. Amém. Encontramos aqui uma semelhança com as visões que também foram dadas ao profeta Daniel, ao profeta Ezequiel e ao próprio apóstolo João no Apocalipse. Os mesmos poderes que manifestam a ira de Deus sobre os ímpios manifestarão a sua misericórdia sobre os escolhidos. Nós encontramos nas cores desses cavalos fome, guerra, falsa paz. Nós encontramos morte. E nós precisamos estar atentos para isto que está acontecendo nos nossos dias. Eu repito, tenho falado isso aqui outras vezes. Nunca se viu uma declaração tão explícita do número de conversões ao Evangelho, conversões entre aspas. E quando nós olhamos os testemunhos, o coração dói. Muitos têm se achegado às fileiras do Evangelho com outro propósito. É como se as pessoas não tivessem compreendido ou não tivessem sido verdadeiramente regeneradas pelo Espírito de Deus. E os testemunhos têm sido tremendos negativamente. Então que cada um de nós possa examinar-se, que cada um de nós possa se colocar à mercê do Espírito de Deus. Nós não estamos aqui para apontar para um ou outro, não é esse o nosso papel, mas nós estamos aqui para convocá-los, para fazer uma santa convocação, para que haja uma restauração dos santuários de Deus. A glória do Senhor precisa ser manifesta através de nós. E nós precisamos olhar para o Senhor com temor e tremor. Nós temos perdido o temor e o tremor pela presença de Deus. Jesus está às portas. E você pode dizer: olha, desde que os primeiros pais adormeceram, que é-nos dito isso. Mas nunca houve tantos sinais juntos ao mesmo tempo. E o primeiro sinal foi o florescimento da figueira, que foi a implantação do Estado de Israel. Isso já aconteceu em 1945. 45 ou 48, não lembro bem a data. Este foi o primeiro sinal. A figueira floresceu. Nós temos visto alianças sendo feitas que têm me deixado com o coração apertado. Alianças internacionais sendo costuradas para a grande preparação da vinda do anticristo, para a manifestação do anticristo. E nós, como povo do Senhor, precisamos acordar. A igreja do Senhor precisa despertar. E nós temos recebido muitas cargas, nós temos recebido o impacto de muitos estreitos, de muitas lutas, para que nós acordemos. O povo de Deus precisa acordar. A teologia da prosperidade tem causado um impacto negativo tremendo no meio do povo de Deus.
Esta semana eu ouvi o testemunho de um pastor, ex-neopentecostal, e aquele homem de Deus fazia uma confissão pública de tudo que ele havia ouvido e praticado naquelas fileiras. E muitos serão alcançados, serão tocados pelo Senhor, tirados dessas fileiras para engrossar a voz daqueles que precisam proclamar esse evangelho da graça. O Senhor disse que se os homens não falassem, as próprias pedras clamariam. Tem muitas pedras que têm clamado, tem muitas jumentas que têm falado, porque tem faltado voz para proclamar o evangelho do Senhor. Então, meus amados, quando nós olhamos aqui, os 4 cavalos representam esses poderes do céu que o Senhor usará como instrumentos do seu julgamento sobre toda a impiedade. Como eu disse, os mesmos poderes que manifestarão a ira de Deus sobre os ímpios, manifestarão a sua misericórdia sobre os escolhidos. Em Mateus, texto escatológico de Jesus, falando da segunda vinda, capítulo 24, versículo 31, ele diz o seguinte: ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Acorda, igreja, em nome de Jesus. O povo de Deus está muito preocupado com eventos, com isto, com aquilo outro, e tem deixado de prestar atenção a essa palavra, de olhar com seriedade para esta palavra e temer e tremer na presença do Senhor. Vai ser cobrado de nós, de forma pesadíssima, a liberdade que temos e não temos aproveitado. A igreja ocidental tem uma grande dívida com o Senhor: a dívida de ter negligenciado a liberdade dada por Deus. Terceiro lugar, o texto fala que as carruagens são enviadas aos 4 cantos da terra. Versículos 6 a 8 dizem o seguinte: a carruagem puxada pelos cavalos pretos vai em direção à terra do norte. A que tem cavalos brancos vai em direção ao oriente. E a que tem cavalos malhados vai para a terra do sul. Os vigorosos cavalos avançam impacientes por percorrer a terra. E o anjo lhes disse: percorram toda a terra. E eles foram. Então ele me chamou e disse: veja, os que foram para a terra do norte deram repouso ao meu espírito naquela terra. Preste atenção aqui para aquilo que o Senhor deseja ministrar para nós. Há aqui uma grande proclamação seguida de uma ação efetiva. Deus fala, Deus cumpre. Nunca se viu tanta profecia nojenta como temos ouvido nesses dias. Profecias prometendo prosperidade rasa, dinheiro, coisas perecíveis, coisas que terão fim. E o povo vai se iludindo com essas bobagens e deixa de prestar atenção ao verdadeiro tesouro que está nos céus, a glória por vir. A visão, como sempre, ela é sempre cheia de elementos de difícil compreensão. Contudo, algo fica bem claro aqui nesse texto: tanto a universalidade da graça, que pode alcançar o pior pecador nos confins da terra, quanto a universalidade do julgamento, que também pode alcançar os confins da terra e o mais profundo inferno. A terra do norte representa um sistema chamado de Babilônia, que, embora tenha sido um lugar literal, berço da idolatria, da feitiçaria, de tudo que
se levanta contra Deus, hoje é figura representativa de um sistema ímpio que se tem espalhado por toda a terra. Esse sistema, ele está com os dias contados. A expressão final do texto que o Senhor diz que os que foram para a terra do norte deram repouso ao meu espírito, significa, segundo alguns, que a justiça de Deus ficou satisfeita, a sua ira foi aplacada. Glorifiquemos ao Senhor. Amém? Eu queria terminar com 3 afirmações. Aliás, 4. Primeira, bondade e severidade são atributos do mesmo Deus. Não podemos perder isto de vista. Há aqueles que dizem Deus não castiga, Deus não disciplina, Deus é amor. Deus é amor, mas Deus castiga e Deus disciplina. Deus é bondade, mas é severidade. O apóstolo Paulo, ele diz: atentai para a bondade e para a severidade de Deus. Em segundo lugar, enquanto o ímpio recebe sobre si a ira divina para a perdição eterna, o escolhido é disciplinado para conserto, e ainda que ele morra, há esperança. Nesses dias nós ouvimos as notícias da Arábia Saudita, onde tem sido proibido carregar Bíblia sob pena capital, ou seja, pena de morte. Carregar uma Bíblia. E nós temos Bíblias de todas as versões, nós temos Bíblias empilhadas pelos cantos da casa, Bíblias cheias de teia de aranha, Bíblia de crente precisa ser aberta e lida e praticada. Terceiro lugar, uma palavra para os eleitos. Lucas capítulo 21, de 34 a 36 diz o seguinte: tenham cuidado para que os seus corações não fiquem encarregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na terra, na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé na presença do Filho do Homem. E para terminar, uma santa convocação: consertemos os nossos caminhos, restauremos o santuário de Deus que somos nós e voltemos para o Senhor. Que o Senhor aplique essa porção da palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.